Olá, bem-vindo ao Big Data Vênia, o podcast sobre tecnologia e direito do J.Info. Neste primeiro episódio da nossa segunda temporada, vamos falar das garras da LGPD. Em 1º de agosto entram em vigor as sanções da Lei Geral de Proteção de Dados, que incluem proibição de uso de dados pelas empresas e até multas, que podem chegar a 50 milhões de reais. Essas sanções se aplicam a qualquer empresa que lide com dados pessoais de clientes, da farmácia que pede seu CPF aos bancos e redes sociais. Eu sou Iago Bolívar, do Jota, e para tratar deste e de outros assuntos estão conosco Ivar Hartmann, do INSPER, e duas pessoas do CTS da FGV Direito Rio, a pesquisadora Yasmin Curzi e o coordenador Luca Belli. Bem-vindos. Para começar, eu queria perguntar para vocês responderem em 20 segundos. As empresas estão preparadas para o início das sanções? Um ano foi suficiente? Yasmin? Eu acho que as empresas ainda estão se preparando, né? Algumas estão tentando se preparar para se adequar à LGPD, mas os dados que têm aparecido aí são bem ruins ainda, não tem uma satisfação. E quando há essa aplicação, quando há essa adequação, tem sido insatisfatória, vendo aí diversas reclamações, como a gente vê no dia a dia nas notícias, de pessoas reclamando da má aplicação da LGPD nas empresas, né? Ivar, você acha que deu tempo? As pessoas estão preparadas? As empresas sabem o que fazer? Deu tempo, as empresas têm ciência e consciência dos atuais prazos, inclusive para a entrada em vigor das punições, mas isso é diferente de dizer que elas estão preparadas. Acho que muitas não se prepararam, porque com tantos atrasos, seja na criação da lei, seja depois, mais de uma vez, a postergação da entrada em vigor das penalidades, parece que criou uma cultura de que a coisa nunca vai começar efetivamente a valer, e aí as empresas, talvez muitas delas, não se preocupam tanto em se preparar, porque estão contando com a próxima prorrogação. Luca? Eu acho, na verdade, que o nível de compliance seja muito heterogêneo e depende muito do tamanho da empresa e do fato da empresa ter como modelo de negócio principal uso e processamento de dados ou não. Aquelas empresas que têm um tamanho maior e que tradicionalmente coletam dados estão claramente mais preparadas ou estão se preparando mais. Mas o problema, o assunto principal, é que a LGPD interessa qualquer tipo de processamento de dado pessoal. Então, qualquer entidade, qualquer empresa, mas até qualquer administração pública precisa se preparar. E, nesse sentido, eu acho que haja uma enorme discrepância entre aquelas empresas que estão investindo mais porque estão almejando os dados ou porque tradicionalmente utilizam dados, e aquelas que utilizam dados, coletam dados, mas não sendo o centro do modelo de negócio delas, estão considerando como uma preocupação marginal. Isso é um aspecto importante, essa diferença de tamanho, porque muita gente está sob a LGPD e passível de sanções pela NPD e nem sabe, né? Para muitas pessoas isso pode parecer em algum momento um processo kafkiano ali, olha, você está sendo processado por um órgão que você não sabia que existia, por uma regra que você não sabia que precisava cumprir, não é? Para entender melhor isso, eu queria perguntar para a Yasmin como é esse processo de sanções da LGPD. Como lá na NPD? Há contraditório, há recurso administrativo, isso precisa de um advogado? Você pode explicar para a gente, Yasmin, como funciona? Olha, Iago, a NPD abriu uma consulta pública no dia 28 de maio, justamente para ouvir opiniões sobre como esse processo de fiscalização e de sanção deve ocorrer. A LGPD ela tem ali as previsões de advertência, de multa, que estão no artigo 52 bem clara, de forma bem clara, né, para as empresas poderem se adequar. Em relação ao contraditório e recurso administrativo, como qualquer processo administrativo é passível é necessário se ter o contraditório, é necessário garantir a ampla defesa, né, das empresas, senão
havendo ali uma violação formal de direitos fundamentais, pode ser inclusive judicializado se a empresa conseguir comprovar de que teve o seu contraditório ali limitado ou minado de alguma forma. Mas, a princípio, como todo processo administrativo, deve ter contraditório, deve ter outras instâncias de recurso administrativamente mesmo dentro do âmbito da ANPD. Eu imagino que eles vão conseguir implementar isso seguindo o que a administração pública já faz no âmbito do direito administrativo em diversas outras entidades. Então, eu acho que a ANPD vai seguir um pouco esses mesmos caminhos, né, de outras agências reguladoras. E em relação ao contraditório, eu acho que as empresas não precisam se preocupar com isso. A ANPD não deve ser um órgão ali, enfim, voltado para limitar completamente a agenda e as agências dessas empresas que estão atuando de uma forma lícita e de acordo com os parâmetros da lei. Devem se preocupar aquelas que estão utilizando os dados para fins ilícitos e, enfim, violando direitos dos consumidores e dos titulares dos dados. Essas empresas, sim, deveriam se preocupar com a fiscalização e com as sanções da ANPD. Até porque muitas dessas sanções podem colocar em risco o modelo de negócio da empresa, né? Você não pode mais utilizar esse tipo de dado, você não pode ter acesso, nem coletar, você tem que apagar esses dados, e muitas empresas nem funcionariam sem isso, né? Exato. Uma das sanções previstas no artigo 52 é o bloqueio dos dados que são objetos da infração, né? Então, tem ali como lógica subjacente da regra que a empresa nem deveria estar utilizando esses dados como objeto de comercialização. Talvez porque está violando o consentimento do titular dos dados, está violando a finalidade dos dados, está utilizando dados que não são necessários para o fim daquela empresa, para outros fins, para comercialização com terceiros. Então, sim, esses dados vão ser bloqueados porque são objetos da infração. A empresa não poderia estar comercializando. Olhando por esse lado das possíveis penalidades, as penalidades de infração LGPD não substituem possíveis multas, sanções e processos cíveis, penais. Luca, a empresa pode acabar sendo punida 2 ou até 3 vezes? Pois as empresas podem ser punidas não somente pela ANPD, mas também com sanções ou multas cíveis ou penais. O artigo 52 da LGPD fala muito claramente que a aplicação de sanções pela autoridade não limita, não substitui a aplicação das sanções administrativas, das sanções civis ou penais. Então, as demais sanções são plenamente aplicáveis, inclusive aquelas do direito do consumidor. Esse é um ponto que eu gostaria de destacar, porque a relação que existe entre o titular de dado e a empresa, a entidade que coleta dados, e também, ao mesmo tempo, uma relação regulada pelo direito do consumidor. Então, uma pessoa, um titular de dados, cujos dados sejam coletados e processados de maneira não conforme a LGPD, e também, ao mesmo tempo, com o consumidor, que continua o pleno gozo dos direitos dos consumidores. Então, as sanções pela violação da LGPD não se substituem e podem, ao contrário, ser acompanhadas de outras sanções, considerando claramente a situação jurídica específica do titular de dado, não somente como titular de dados, mas também como consumidor. É bom você ter falado sobre o direito do consumidor. Nós pegamos alguns depoimentos de empresas, de órgãos públicos, para falar para a gente como foi esse primeiro ano, como está a expectativa aí para a entrada em vigor das sanções. Uma dessas pessoas foi o Diego Campos, CTO do Reclame Aqui. Ele falou um pouco sobre como o Reclame Aqui, que tem aí mais de 20 milhões de usuários e tem dados de todos eles, se preparou para LGPD nesse último ano, mas falou também sobre como os consumidores já estão reclamando das empresas pelo mau uso da LGPD. Vamos ouvir um pouco, Diego. A gente nota
o mercado, em seus contratos, em suas formas de contratação de fornecedores, passaram a incluir uma etapa de validação de compliance, de privacidade e de segurança com relação aos seus fornecedores. A gente mesmo vem fazendo isso, né? Então, para a gente contratar uma plataforma, um CRM, ou para contratar uma ferramenta para nos ajudar com RP dentro do Reclame Aqui, tratar departamento pessoal, enfim, a gente começou a fazer um questionário com os nossos possíveis fornecedores para entender a maturidade deles com relação a esses temas. As empresas já começaram, sim, estão muito preocupadas, até porque as multas e as sanções tendem a ser pesadas, então isso traz um viés financeiro que preocupa, obviamente, toda a companhia. Mas eu acho que a gente não tem que falar de medo, a gente tem que falar de se movimentar. Eu acho que privacidade e segurança foram temas que durante muito tempo foram negligenciados no mercado. Eu acho que hoje as companhias elas precisam correr atrás do tempo perdido e prover esforços para prover privacidade e segurança para os dados dos seus clientes, dos seus usuários. Uma semana depois que a lei entrou em vigor, as reclamações com relação a esse tema aumentaram 40%. A gente nota uma tendência hoje, uma concentração por consumidores que são contactados por provedores de serviços ou de produtos. Oferecemos um plano de telefonia melhor, um plano de internet melhor, e esses consumidores nunca forneceram esses dados a essas empresas para que eles pudessem ser contactados. Então, as queixas aonde você obteve esse dado. A gente nota também algumas reclamações relacionadas a consumidores que querem excluir informações de provedores de serviços. Ivar, a gente viu agora um pouco dos desafios que as empresas estão enfrentando, e eu queria perguntar para você se deu tempo e como a pandemia pode ter afetado a entrada em vigor da LGPD. Porque a LGPD entrou em vigor no meio da pandemia e as sanções já passou um ano, mas ainda também entrarão em vigor no meio da pandemia. Esse timing prejudicou a capacidade das empresas e a própria capacidade da NPD de se estruturar e se comunicar? Acho que prejudicou não mais do que a pandemia prejudicou todas as outras atividades em praticamente todos os setores. Mas prejudicar é diferente de inviabilizar. Se não houvesse todos aqueles atrasos que a gente tinha mencionado antes, todas aquelas prorrogações quase que infinitas, esse momento não estaria ocorrendo em meio a uma pandemia. Então, era evitável. Não foi evitado. Não pode ter dificultado esse cumprimento e o compliance, mas não inviabilizou o compliance. Tem um aspecto, por exemplo, em que a pandemia, talvez esse cenário da pandemia deu uma ajudinha, que um problema muito mencionado pelas empresas, né, que é de capacitação. Como é que eu garanto que as pessoas que trabalham aqui na empresa, não é só aquela pessoa que está numa posição indicada pela própria lei, né, que tem responsabilidades especiais em relação à proteção de dados, mas todas as pessoas da empresa. Como capacitar essas pessoas? E uma das coisas que ficou mais fácil, ficou mais barato durante a pandemia é justamente a capacitação, né? Existe uma profusão de cursos online, muitos gratuitos, e especificamente cursos sobre a LGPD, a quantidade e a diversidade é maior ainda. Então, prejudicou a esse momento ser durante a pandemia, prejudicou em parte, mas não inviabilizou. Um outro elemento importante também tem que se considerar é que não é como se amanhã, uma vez entrado, né, o fim do prazo para que essas punições começassem a valer, não quer dizer que no dia seguinte a Agência Nacional vai estar interessada em já começar a partir para as multas. Muito pelo contrário, né? O que é relatado e que é afirmado pelas próprias pessoas da agência é de que vai primeiro se investir, se privilegiar uma cultura
de dados, de construir uma cultura de dados. Antes de ir para as multas, o interesse é colaborar para que nas empresas e também no poder público se crie lentamente, se consolide essa cultura de dados. Então, as medidas preventivas vão vir antes, as medidas repressivas vão vir depois. Essa sinalização é muito clara. Então, ainda que a pandemia tenha dificultado, né, de certa forma, o acompanhamento e a preparação das empresas, também tem que levar em consideração de que as multas não começam no dia seguinte. Você falou um pouco sobre a pandemia. A pandemia, por outro lado, ela aumentou a importância da LGPD, não é? Porque tudo foi virtualizado e mais dados sendo coletados, tanto de empresas, e você também falou dos órgãos públicos. Nós vamos agora ouvir um pouco a Maria Fernanda Pessati Toledo, do Tribunal de Contas do município de São Paulo, falando como eles se prepararam lá e como eles têm orientado internamente para a prefeitura sobre o uso de dados pessoais. A primeira coisa que foi feito foi uma normatização interna, uma resolução, para criar um órgão de proteção de dados para tratar de forma mais peculiar sobre o assunto. Embora tenha controle interno, ouvidoria, foi necessário criar e normatizar a ação de um órgão próprio dentro do tribunal para tratar de proteção de dados. O tribunal é um órgão de controle externo da prefeitura do município de São Paulo. Então, ali a gente tem dados dos próprios agentes públicos, agentes políticos de toda a natureza, porque a gente fiscaliza a função deles, e também tudo que contém em contratos da prefeitura, parcerias, ações, todos os dados dos cidadãos que podem estar contidos dentro dessa fiscalização, eles também são levados ao tribunal e são armazenados ali. Então, se há, por exemplo, uma fiscalização de uma escola em que eventualmente há uma lista de alunos, a fiscalização da saúde, eventualmente há dados dos cidadãos, então isso exige um cuidado redobrado, porque por mais que a gente tenha um dever de transparência no controle, no momento em que a gente vai divulgar o controle, a gente tem que suprimir esses dados. A implantação da LGPD propriamente dita pela prefeitura existe pela lei, a ANPD, que é ali o órgão encarregado. Mas no momento em que você vai utilizar dados pessoais, por exemplo, numa licitação, num contrato, a gente já entra um pouco na esfera do tribunal, porque envolve também gasto público. Dou um exemplo muito concreto. Uma empresa de tecnologia que vai, de uma forma ou de outra, no município, ter acesso aos dados do município. Então, quando o tribunal pega esse edital para analisar os requisitos do edital, os requisitos do contrato, é competência do tribunal verificar a licitude ali do edital, do instrumento convocatório, e ali tem que ter, por exemplo, cláusulas de proteção de dados. A ANPD, ela, pelo que a gente está acompanhando, ela não tem esse manual, esse padrão ainda de fiscalização. Como vai ser feito? Vai ser cobrado um relatório anual? Né? Eu vou ter que prestar contas das ações? Em que período eu vou ter que prestar contas? Semestral, anual, sempre que cobrado? Vai ser por denúncia? Isso tudo ainda está muito obscuro. E esse obscuro que deixa a gente mais inquieta. Luca, um dos casos mais comuns de citação da LGPD na vida offline, que a LGPD não afeta só quando a gente está na internet, né, é o pedido de biometria em farmácias. A gente chega lá, eles nos dizem que nós precisamos dar a biometria por causa da LGPD. Então, eles usam a justificativa da LGPD para pedir mais um dado sensível à biometria nossa. O que a LGPD diz de verdade sobre isso? E essa situação é uma situação a qual, ao meu ver, infelizmente, a maioria dos brasileiros e das brasileiras estão se acostumando. Ou seja, o fato de, uma vez estar numa farmácia, ou também em várias lojas de varejo, ao pagar o funcionário, mesmo antes de comunicar o valor, acontece basicamente uma intimação a conferir o CPF ou a, basicamente, fornecer dados altamente sensíveis, como dados biométricos. Então, essa situação
inclusive o fato que a LGPD seja utilizada como uma justificativa, precisamos da biometria por causa da LGPD, é uma interpretação, a meu ver, muito audaciosa, a não ser até fantasiosa, é suficiente considerar os princípios mais básicos em cima dos quais é construída a arquitetura normativa da LGPD. Primeiramente, limitação. O princípio de limitação, artigo 6 da LGPD, fala muito claramente que a necessidade, a limitação do tratamento de dados deve ser somente os dados mais necessários, somente aqueles que são pertinentes, não aqueles que são excessivos, consideradas finalidades. Então, coletar dados biométricos para receber um desconto parece não verdadeiramente essencial, não o mínimo necessário. Então, em relação a esse princípio da necessidade, não parece ser muito alinhado. Além disso, a finalidade, que é um outro princípio fundamental da LGPD, não parece ser comunicada de maneira muito explícita ou específica, como a LGPD mesma destaca muito claramente. A finalidade do tratamento precisa ser comunicada de maneira específica, explícita. Simplesmente falar confia ao CPF para ter o desconto não me parece a situação mais alinhada com esse princípio da finalidade. Inclusive, outro princípio fundamental nessa discussão é o princípio de transparência. As informações comunicadas precisam ser claras, precisas. Então, a falta de essas informações não permite a formação do consentimento. O consentimento é uma manifestação livre, informada e inequívoca. Então, no momento no qual falta ao titular de dados, que naquele momento, inclusive, é também um consumidor, sujeito vulnerável, não experto de LGPD, no momento no qual faltam essas informações essenciais, segundo a lei, ou seja, informações claras, precisas e acessíveis sobre a finalidade do tratamento, que precisa ser específica, não é possível que seja formado o consentimento. E, inclusive, um último ponto que eu quero destacar é que, no que diz respeito aos dados sensíveis, como dados biométricos, a LGPD é muito clara, falando que, no artigo 9 da LGPD, se fala muito claramente que o consentimento é nulo quando esses dados são coletados sem fornecer informações claras, específicas e transparentes sobre a finalidade. Então, toda essa coleta e processamento de dados poderia ser considerada nula. Eu acho que essa é uma das questões principais sobre a qual a ANPD vai ser chamada a regular nos próximos meses. Esse é um caso muito interessante porque mostra exatamente esse caso do CPF e agora da biometria, mostra o valor do dado pessoal, né? Porque a pessoa vai fazer uma compra na farmácia de R$400, a conta às vezes cai para 270 se ela der o dado, para R$300, ou seja, o seu dado ali está valendo R$100, R$125 numa compra, 25% da compra, não é? Isso demonstra o quê? Esse é o valor do seu dado. É esse valor que o seu dado está gerando para essas empresas, não é? Eu acho que essa é uma demonstração muito explícita de como o dado pessoal está sendo utilizado, porque é um dado absolutamente sensível no sentido de que você, sabendo o remédio que a pessoa toma, você pode inferir quais são as doenças dela, e isso tem valor para a farmácia, isso tem valor para as farmacêuticas, tem valor para plano de saúde, e a gente não tem exatamente uma transparência de como esses dados estão sendo compartilhados, né? Eu imagino que a própria LGPD trata sobre isso. Na verdade, eu queria também complementar essa sua observação, porque o que você está destacando é o valor pelo consumidor, percebido pelo consumidor naquele momento, mas não é o valor do dado. O valor do processamento, da agregação dos dados é muito maior, inclusive dependendo com a quantidade de parceiros econômicos que, inclusive, não são comunicados de maneira transparente pelo titular de dados. Dependendo de quantos parceiros econômicos vão ter acesso a esses dados,
o valor de dado é multiplicado de maneira exponencial. Então, na verdade, o que o consumidor, o titular de dados percebe naquele momento como desconto é uma fração mínima do verdadeiro valor gerado pelos dados. Isso demonstra um pouco também como a LGPD, que às vezes pode ser percebida como uma burocracia, pode ser percebida por mais uma regra que vem para atrapalhar os negócios, na verdade, nesse mundo interconectado em que nós estamos sempre gerando dados, ela é central, não é, para o consumidor, central, inclusive, no controle que as empresas têm sobre as nossas vidas, sobre os nossos dados, não é? E nisso a NPD é central. Não é? A gente tem todo mundo aí, as empresas e os consumidores agora estão sob as regras da NPD, a NPD protegendo os consumidores, permitindo, regulando as empresas. Queria perguntar para o Ivar, então, como tem funcionado a NPD, não é? Esse desconhecido. Antigamente o desconhecido era o STF, agora o desconhecido é a NPD, esse órgão que está sobre todos nós aí. Como está funcionando? Há diálogo com o mercado, com a academia? Como está a transparência da própria NPD e a comunicação dela? Me parece que até agora existe um esforço de diálogo das pessoas da agência. Acho que, nesse sentido, começou bem. Existe um esforço de levar em consideração, como eu disse mais cedo, as necessidades e as dificuldades das empresas, e isso é positivo. Também, por outro lado, nesse esforço para que a agência ganhe e desenvolva e determine a sua própria identidade, é importante que a agência já fez a solicitação, né, ao Ministério da Economia, toda documentada, para iniciar a transição que era prevista para que em 2022 se tornasse uma autarquia e, portanto, ganhasse maior independência, inclusive orçamentária, né? Hoje a Casa Civil, não é? Hoje tem cerca de 30 funcionários. Eu acho que o próprio plano da agência, eu acho que muitas das pessoas que estudam a área imaginam algo assim também, é que é uma entidade que provavelmente precisa ser um pouco maior, precisa ser um pouco mais aparelhada. Na relação, outro aspecto importante também é que, muito recentemente, a agência divulgou né, a sua portaria que cria um comitê, que é um comitê de governança interna. Então, principalmente, um grupo de pessoas presidido pelo próprio diretor-presidente da agência, um comitê que vai cuidar justamente de questões relacionadas à governança interna da própria agência. Então, uma agência que está fazendo, né, um enforcement de fiscalização, inclusive, do cumprimento da lei, no caso LGPD, né, por parte das empresas, essa própria agência também tem que cuidar da sua governança interna. Então, está andando bem. E na relação com as empresas, também, como eu já tinha falado antes, né, o objetivo, no primeiro momento, é criar uma cultura de dados. O objetivo não é começar multando, que me parece estar correto, especialmente no Brasil, considerando que ainda é, né, uma novidade a própria existência de um marco regulatório sobre proteção de dados. E o próprio diretor-presidente, né, o Valdemar Ortunho, entende que está mais avançado a previsibilidade e a regulação dos detalhes em relação às grandes empresas. Para ele, existe uma lista longa de dezenas de itens que precisam ser regulamentados pela agência, e um dos itens que o próprio diretor-presidente entende que ainda não foi satisfeito é a regulamentação para pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Então, para elas ainda vai demorar um pouco mais, e é natural que essas pequenas e médias empresas estejam um pouco atrás em relação a total cumprimento da lei. Agora, a gente está falando também aqui de um novo mercado, né? Existem novos cargos, as empresas estão formando pessoas dentro das empresas, estão contratando pessoas. Existe agora um novo cargo executivo, que é o DPO. Se eu for alguém da área de TI, ou de uma empresa digital, ou da área do direito,
e isso aqui para mim foi uma grande novidade, ou eu esteja vendo aqui uma oportunidade. Onde é que eu começo a me preparar para isso? O que é que eu preciso saber inicialmente? São certificações, são cursos? O que é que eu tenho que fazer, Yasmin, aí para começar nesse mundo? Eu acho que o primeiro movimento que todas as empresas devem fazer, né, compreendendo que todas as empresas, eu realmente acredito que todas no Brasil tratam dados de alguma forma. Primeiro, tentar entender qual que é o objetivo, o principal objetivo da empresa em relação à adequação que ela deve realizar. Também, se tiver uma equipe, se for uma empresa aí de médio, grande porte, ou também empresa de pequeno porte que tem uma equipe lidando com dados, né? Conscientizar a equipe, capacitar sobre LGPD. E aí, como o Ivar falou, tem diversos cursos que são oferecidos gratuitamente. A própria ANPD também divulga informações importantíssimas no site, como, por exemplo, tem formulários sobre como incidentes de dados devem ser encaminhados. Também há a possibilidade para as empresas maiores contratarem, né, no serviço de consultoria e de implementação de forma terceirizada. Tem empresas que oferecem esse serviço para que uma empresa não tenha a necessidade de incorporar incorporar esse custo de ter uma equipe voltada exatamente para o tratamento de dados, mas terceirizar esse serviço para uma outra empresa gerir esses dados. Eu acho que o principal para todas as empresas seria mapear os documentos que tratam, de fato, que lidam com os fluxos de dados. E, por exemplo, reavaliar os contratos e os termos de serviços para ver se estão, de fato, incluindo cláusulas de proteção de dados. Como um todo, de forma geral, também assegurar que os dados possam ser anonimizados, né? Fazer esse tratamento um pouco mais pormenorizado, entender quais são os dados que estão sendo tratados dentro da empresa, quais que são as justificativas para lidar com aquele dado dentro da empresa, se tem necessidade, se o dado não tem necessidade de lidar com aquele dado, de ter aquele dado armazenado ali para a finalidade que a empresa tem. Por exemplo, uma escola pode pedir foto do aluno para fazer uma carteirinha, mas não necessariamente precisa manter aquele dado depois que o aluno sai da escola, e precisa garantir de alguma forma que aquele dado seja excluído, né, depois do fim do contrato. Isso tudo são medidas, adequações bastante simples que as empresas já podem ir adotando nos seus termos de serviço, enfim, nos seus documentos principais aí de atividades. Eu acho que seria mais ou menos isso. Eu queria destacar, posso complementar também? Claro. Então, destacar também o papel que a própria ANPD tem nessa criação de uma cultura de dados, porque isso é uma tarefa explicitamente listada pela ANPD, no artigo 55. A ANPD precisa elaborar uma política nacional de proteção de dados e precisa também divulgar essas normas. Então, organizar um esforço pedagógico nacional, uma tarefa enorme, inclusive em parceria com o órgão de assessoria, digamos, da ANPD, o Conselho Nacional sobre Proteção de Dados e Proteção da Privacidade, um conselho multissetorial, algo de típico da cultura institucional das políticas digitais brasileiras, que vai ter essa tarefa muito interessante de fornecer informações, sugestões sobre como elaborar da melhor forma essa política, que tem justamente um dos objetivos principais a educação, a pedagogia. E não podemos pensar que 210 milhões de pessoas sejam todos advogados e acompanhem as atualizações normativas. Mas podemos pensar, inclusive está previsto na lei, que a autoridade que tem competência para fiscalização tenha também competência pela educação. Então, seja numa
dinâmica dialógica, não somente de regulação como comando e controle, mas também participação e diálogo com a sociedade e pedagogia pura, no sentido de transmitir as informações necessárias pelas pessoas, os titulares de dados entenderem os seus direitos e as empresas, os órgãos públicos, as demais entidades entenderem as suas obrigações. Ivar, e isso entra nessa confluência muito aqui do Big Data Vênia de direito e tecnologia, né? Porque o pessoal de direito tem que entrar e se qualificar numa área que às vezes não domina, mas o pessoal de tecnologia também precisa entender mais as consequências do que está fazendo ali, não é? E orientar, às vezes, a empresa e orientar isso melhor. Como você vê isso? Eu acho que é principalmente uma boa oportunidade para profissionais com a formação em engenharia, em ciência da computação, porque a compreensão de o que a empresa poderia fazer, que tipos de técnicas a empresa poderia aprimorar ou trocar, substituir em relação ao tratamento de dados para que ela esteja em total cumprimento com a lei ou para que ela esteja numa posição mais confortável na aderência a certos princípios da LGPD, são decisões que muitas vezes exigem um conhecimento das próprias técnicas de tratamento de dados. Exige um conhecimento profundo dessas técnicas. Existe um conhecimento profundo e uma análise de tecnologia da informação, que às vezes a combinação desse conhecimento com esses aspectos jurídicos, principalmente da LGPD, talvez o profissional, né, com a formação não em direito, mas formação em engenharia, em ciência da computação dentro da empresa, talvez ele consiga acumular isso melhor e trabalhar com isso melhor, ter uma visão do todo mais ampla e mais aprofundada onde precisa ser, do que às vezes o profissional que tem a formação em direito. Então eu vejo isso como uma grande oportunidade. Agora, encerrando, mas não tanto, a nossa discussão sobre a LGPD, nós vamos falar de alguns outros assuntos quentes aí dos últimos dias, para a gente discutir aqui. Luca, a gente tem visto, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, uma crescente restrição a reconhecimento facial em lugares públicos, não é? A gente tinha aquela coisa meio Minority Report, a gente vê em alguns países, especialmente na Ásia, de a pessoa vai entrando no aeroporto, vai andando na rua, já vai sendo reconhecido, entra na loja e o vendedor já sabe quem ela é, e isso começou a assustar os reguladores, os legisladores, e estão aumentando as restrições para o reconhecimento facial automatizado em lugares públicos. Como você vê isso? Você acha que essa discussão está amadurecendo aqui no Brasil também? No Brasil, mas na verdade, por a maioria dos países no mundo, é uma discussão ainda bastante embrionária. Houve um posicionamento a semana passada do European Data Protection Board e do European Data Protection Supervisor, que são os dois órgãos principais sobre a proteção de dados, sobre justamente os riscos e destacando a necessidade de proibição desses tipos de técnicas de reconhecimento facial em espaços públicos. E digamos que a primeira etapa, que no Regulamento Europeu de Proteção de Dados é prevista muito explicitamente, um pouco menos explicitamente na LGPD, é a organização de um relatório de impacto sobre privacidade e proteção de dados do uso de técnicas específicas. O reconhecimento facial é uma técnica que pode ser altamente intrusiva e que pode também ter consequências não desejáveis, devido também ao potencial de falsos positivos e negativos, né? Então, na minha perspectiva, é essencial que no momento mesmo antes da implementação dessas técnicas, no momento no qual essas técnicas são simplesmente consideradas como potenciais soluções, é essencial organizar o relatório de impacto sobre proteção de dados pessoais, que é aquela documentação
que um controlador precisa organizar para documentar qual técnica serão utilizadas, qual tipo de processamentos, tratamentos serão utilizados. Tem um impacto de algum efeito negativo, até nefasto, sobre direitos fundamentais aconteça por causa desses tratamentos, dessas técnicas que são utilizadas. No caso do reconhecimento facial em espaços abertos, é possível. Então, precisam ser tomadas algumas medidas para reduzir, mitigar ou até eliminar os riscos. Essas medidas podem até tomar a escolha de não utilizar esses tipos de técnicas. Então, mesmo na ausência de uma regulação específica sobre reconhecimento facial, já a LGPD oferece uma ferramenta muito útil. A elaboração desse relatório, inclusive, nesse momento, a NPD está tentando regulamentar. Algumas audiências estão sendo organizadas para entender um pouco melhor como esse relatório poderia ser organizado e em quais circunstâncias deveria ser necessário ou não. Obrigado. Uma outra notícia... Posso complementar, Iago? Claro. O tema é não só complexo e interessante por causa da sua complexidade, mas porque atinge, né, a gente no dia a dia. A maioria das pessoas hoje, em algum momento do seu dia ou da sua semana, passou por um momento de ter que ser submetida a uma tecnologia de reconhecimento facial, e como o Luca disse, a regulamentação ainda é muito embrionária, né? E aqui eu acho que o que deve assustar ou que deve preocupar os brasileiros e brasileiras é que, de um lado, né, o uso mais comum, especialmente por parte do poder público hoje, é na segurança pública dessas tecnologias de reconhecimento facial, e é uma área em que a LGPD isentou, né, de cumprimento de qualquer previsão lá da LGPD o poder público quando se trata de segurança pública. Então, mesmo a previsão da LGPD que fala sobre decisões automatizadas, tal pessoa ela teria o direito de pedir um recurso em relação a essa decisão automatizada que foi tomada sobre ela e que afeta a vida dela. Nada disso vale hoje no Brasil, porque se trata de uso para a segurança pública. Recentemente, duas pesquisadoras, uma delas, até onde eu sei... Isso é muito utilizado em protestos, foi usado em Hong Kong, né? Fazer o reconhecimento facial de manifestantes contra o governo continental chinês. Isso, a segurança pública é o uso onde isso está mais disseminado e onde afeta milhões e milhões de pessoas, se não bilhões, né? Então, recentemente, Lorena Abas, Bruna Franqueira e eu publicamos um artigo sobre o que há de regulação do reconhecimento facial para a segurança pública na América Latina. Nós olhamos para mais de 10 países. Esse artigo, inclusive, eu acho que foi citado numa matéria do Jota, se não me engano. Nós olhamos para mais de 10 países da América Latina. Em algum lugar aqui embaixo. Maravilha. E para quase todos esses países, a previsão legal para o uso do poder público, que o poder público estava fazendo dessas tecnologias de reconhecimento facial para a segurança pública, não era uma legislação produzida para isso, criando restrições, criando especificações, não. Era apenas a cláusula de exceção que constava, às vezes, na legislação de proteção de dados, dizendo, não, para a segurança pública não tem regulação. Então, isso era usado como base para introduzir a tecnologia de reconhecimento facial na maioria desses países que nós analisamos, mais de 10. E aí a grande novidade positiva é o que o estado do Maine, né, nos Estados Unidos, acabou de fazer, ao criar uma legislação estadual sobre reconhecimento facial, que tem, acho que, dois principais pontos importantes, né? Primeiro, que ela cria uma exigência para que o próprio teste seja feito. Então, a polícia do estado lá, para fazer um reconhecimento facial, ela precisa antes ter uma crença de que há uma suspeita legítima de que houve um crime praticado. Ela não pode fazer de graça, não pode fazer de milhões de pessoas assim em aberto, pessoas sobre as quais não paira nenhuma suspeita. Isso não pode. Então tem que ter uma suspeita de um crime praticado por uma pessoa específica. Segundo, que o resultado desse reconhecimento facial como prova
a lei proíbe que isso seja usado exclusivamente, né, como causa exclusiva da formação de prova para a condenação de uma pessoa criminalmente. Então não pode, tem que ter outras provas, não pode ser a única prova. Então acho que são elementos que o Brasil e outros países da América Latina certamente devem considerar para uma legislação mais ampla que eu acho que virá nos próximos anos, talvez não só sobre reconhecimento facial, mas sobre o uso da inteligência artificial como um todo. O próprio reconhecimento humano apenas de outra pessoa tem levado historicamente a muitas injustiças e a muitas identificações erradas, especialmente quando ligado a preconceito racial. Aqui no Brasil isso é muito forte. Um outro assunto dos últimos dias é a chegada do Gather, a nova rede da alt-right americana, aí, que no primeiro dia registrou 500 mil inscrições, já foi hackeada. Essa alt-right, essa direita, cresceu muito nas redes tradicionais, cresceu muito no Facebook, cresceu muito no Twitter e começou a reclamar da regulação, né? Começou a reclamar que está sendo, embora tenha disparado lá, começou a reclamar da regulação e tentaram migrar para o Gab, tentaram migrar para o Parler e agora estão tentando migrar para o Gather. Yasmin, existe futuro para essas redes ideológicas de nicho ou elas não cumprem o que elas querem fazer, que é convencer outras pessoas na rede mais geral? Olha, Iago, eu acho que a minha opinião nesse assunto, na verdade, é que talvez essas iniciativas de se criar redes sociais com a intenção de que elas não sejam moderadas, afirmando ali que elas têm como valores, né, a expansão da liberdade de expressão, a luta contra o cancelamento, enfim, a permissão para que todo e qualquer conteúdo seja compartilhado. A meu ver, parece que elas estão esperando a sua própria autodestruição, justamente para depois afirmar que a Apple Store, ao não permitir que o Parler fique hospedado ali, na verdade, é parte dessa luta da esquerda global organizada para limitar a atuação dos grupos de direita. Me parece um pouco que um pouco até intencional. O Parler ele teve que basicamente mudar as suas práticas de moderação de conteúdo depois que os serviços de hospedagem, né, a Apple Store, o Google Play, vedaram a presença do aplicativo ali se não tivesse moderação de conteúdo. Caiu de 500 mil usuários, né, que foram os inscritos ali durante os episódios do Capitólio para 11 mil aqui, em junho desse ano. Então, eu acho que o Gather vai ter um futuro bastante similar nesse sentido. E outro ponto também é que aqui, o Brasil e os Estados Unidos são os principais usuários, tem os principais usuários dessas plataformas. Aqui a gente tem alguns políticos já aderindo ao Gather, mas eu realmente acho que não é a intenção deles manterem a discussão ali. Eles querem difundir as suas falas, difundir as suas ideias para outras pessoas, né? Alcançar o máximo de pessoas possível. E eles não vão sair das principais redes sociais por causa disso. Essas redes não vão crescer e eles não vão remover os perfis deles do Facebook e do Twitter, porque eles precisam estar nessas plataformas para se comunicarem com o público geral. Então, eu acho que é mais uma manifestação ali ideológica, a criação dessas plataformas e a presença de certas figuras ali mais extremistas nessas plataformas. Eu acho que, na verdade, a gente precisa se preocupar com outras formas de comunicação que fazem com que conteúdos extremos e conteúdos desinformativos continuem se alastrando, né? O Telegram tem crescido bastante, grupos de extrema-direita que são facilmente percebidos. Ali, se você busca, por exemplo, fascistas Brasil, no Telegram, você tem ali grupos abertos que discutem fascismo, promovem ideologia fascista.
Isso sim, para mim, é mais preocupante, porque são redes utilizadas para difundir o conteúdo para outras pessoas. Agora, o Gather, o Gab, o Parler, eu acho que eles se autodestroem sozinhos, né? Ninguém quer perder muito tempo, nenhuma pessoa mais de centro ou de centro, até mesmo de centro-direita, que não compartilhe com ideias muito radicais, ficar ali perdendo tempo lendo conteúdo extremamente violento e explicitamente hostil, né? Eu acho que esse tipo de conteúdo é o que circula na plataforma, e também tem trollagem, né? Tem pessoas que vão entrar lá e vão ficar postando pornografia, enfim, coisas até mesmo para hostilizar as pessoas que têm essa ideologia de liberdade de expressão ampla, né? Então, eu acho que essas plataformas estão programadas para se autodestruírem. Foi o caso do Parler, o caso do Gabi também, e vai ser o caso do Gather. É a minha opinião, pelo menos. Às vezes essas redes são utilizadas em níveis diferentes, né? Algumas delas vão ser utilizadas para esse grupo se organizar e depois vão espalhar em outras redes, né? Isso vai nascer lá como os chains, né? O meme nascia no chain, em algum momento estava no Twitter, depois no Facebook, até chegar no WhatsApp da família, né? Isso é uma coisa para a gente continuar monitorando, vamos ver. Exato. Só isso dá um novo episódio. Não só memes, né, mas ataques também e organizações terroristas também que se organizam nesses fóruns, se organizam nesses subgrupos da internet, né? A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, o Dogolochen, que foi um desses canais com bastante preponderância no massacre de Realengo, no massacre de Suzano. São redes que precisam ser monitoradas tal como esses fóruns, né? Mas eu realmente acho que não tem uma capacidade de expansão tão grande, nem seria uma tendência de competição com o Twitter ou com o Facebook, por exemplo. Sim, realmente a gente vai ter que discutir mais isso, mas estamos aqui no primeiro episódio da segunda temporada, teremos como discutir vários desses assuntos ainda. Estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio aqui da segunda temporada do Big Data Vênia. Convido você que está ou nos vendo no YouTube do Jota, ou nos ouvindo como podcast, a nos seguir na sua plataforma de podcast favorita. E se estiver acompanhando pelo YouTube, você pode seguir a página do Jota. Quero agradecer a sua audiência e a participação de Yasmin Curzi, Ivar Hartmann e Luca Belli. Muito obrigado e até o próximo episódio. Se você gosta do Jota, conheça agora o Jota Pro. Informações diárias exclusivas e ferramentas únicas para ajudar a definir os rumos da sua empresa. E com o Jota Pro Tributos, você recebe informações de bastidores e análises do andamento das principais questões tributárias em jogo no país, especialmente as discussões sobre a reforma. Você também tem acesso exclusivo aos resultados dos julgamentos do CARF, do STJ e do STF no mesmo dia em que acontecem. E mais, os algoritmos da ferramenta CARF Previsível permitirão saber quem tem mais chance de vitória nas disputas da casa. São informações que podem valer milhões de reais para a sua empresa a um clique de distância. Jota Pro. Não tome decisões no escuro. Acesse www.j.info/pro e conheça mais.